No programa de hoje a gente tem a presença de dois grandes amigos. Rafael Trindade, que estuda psicologia e filosofia, mas tem interesse em todas as áreas do saber humano. Ele trocou a guitarra pelo violão, o inglês pelo francês e a ciência pela arte. De resto, não sabe se definir. É assim que ele se descreve no blog A Razão Inadequada, no qual é redator junto com Rafael Lauro, que se diz formado pelos livros que leu, pelas músicas que tocou, pelos filmes que viu, pelas obras que observou, pelos acontecimentos que presenciou e pelos relacionamentos que teve. Formação esta que, segundo ele, continua a ser construída a cada dia sem perspectivas de término. Juntos, os dois amigos publicam semanalmente textos no blog A Razão Inadequada. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito contente que vocês aceitaram. Se vocês pudessem definir o blog assim, em poucas palavras, ele é um blog de produção de conhecimento, de produção de filosofia, é um blog para, não sei, algum dispositivo de psicologia social, vocês querem... Qual que é o objetivo fundamental assim, do blog? Essa definição é muito difícil. A gente não acha que é um blog de difusão de conhecimento. Eu acho que talvez a melhor definição seja um blog de discussão de certas ideias que a gente tem. Talvez essa seja uma boa maneira de definir, mas até essas discussões que a gente tem já é limitar, porque o blog tem muitas facetas. Né? A gente está escrevendo sobre mitos, filosofia, estética, coisas do cotidiano. Então, até isso eu acho que é limitar o blog. Eu acho que o legal é isso. A gente ainda não sabe definir exatamente o que ele é. Ele é algo que se materializou, que veio da gente. Mas a gente não sabe nem o que a gente é. Então, acho que isso que complica. A gente não sabe o que a gente é, então não sabe o que o blog é. E ele está muito próximo da gente. Então, mudando um pouco a pergunta, vocês têm a pretensão de um dia definir o que é o blog? Eu não diria definir, mas eu acho que ele se define a cada estágio, digamos assim. Ele se transforma. Da mesma forma que as nossas ideias, elas caminham, elas crescem ou não, elas se potencializam ou não, o blog é uma coisa quase orgânica. Assim. A gente percebe que, nesse momento agora, tem muita gente que chegou nele que não depende da gente, muitos textos que foram lidos e foram para algum lugar e não foram, o que, de certa forma, dá um caráter orgânico ao blog, que é, ele cresce e se transforma. Então, definir nesse sentido, sim, ele vai se definindo. Ele vai definindo até onde ele alcança, até onde ele não alcança. E a gente vai lidando com isso. Vocês comentaram que vocês estão no texto de número 100. Eu queria que vocês falassem, se pudessem, qual que é o texto mais acessado, quantos acessos, e que vocês comentassem um pouco como é que é para vocês, talvez discutir ou ver que uma pessoa desconhecida comentou algo que vocês, puxa, não, peraí, acho que essa pessoa que eu nem sei quem é, tá certo? Ou pessoas que são agressivas, ou pessoas que concordam. Como é que é lidar através de comentários, sem ser face a face, vocês lidarem com isso? Porque a filosofia não é tanto assim de... Não sei, parece que essa questão virtual, né? Vocês estão criando uma filosofia que ela é muito virtualizada, assim, né? Não tem o diálogo e a conversa e o brainstorm que antigamente era muito próprio da filosofia. Os textos mais acessados são os textos de cotidiano. Então, são os mais acessados, são os que mais têm comentários depois e são o que vem uma galera elogiando ou xingando muito. Sim. E nós não respondemos todos os comentários. Alguns, né, se o cara vem xingando a gente e tal, nem vale a pena tentar responder. A gente responde certos comentários que são pertinentes ao que a gente disse no texto. Isso a gente sempre procura responder. Os textos mais acessados não são necessariamente os que a gente mais gosta. É porque os textos mais acessados são de cotidiano, então são muito pessoais. Tem textos que são também muito acessados da parte de filosofia, e esses textos nós temos uma preocupação muito grande, porque em alguns o blog realmente está começando a virar referência. E isso nos assusta, porque, por exemplo, textos do Nietzsche, que é um autor que a gente fala muito, textos de esquizoanálise a gente também fala,
e, sei lá, você digita e aparece lá e o cara acaba chegando no nosso blog. Com relação ao diálogo que você tinha falado, a virtualidade é uma realidade. Isso a gente jamais vai questionar. Como se a virtualidade fosse imaterial. Não é o caso, ela é material tanto quanto o resto. Só que ela traz encontros diferentes, a maneira de se relacionar é diferente. E a filosofia, portanto, vai ser diferente. Assim como os diálogos. A gente tem dificuldades com isso, não é fácil, né? O Descartes respondendo as questões da sua época em cartas, Sim. É diferente da gente respondendo as questões da nossa época nos textos de cotidiano por comentários. Né? É bem diferente. Vocês falam muito da humanidade, né? O blog está sempre falando um pouco do homem e quem é o homem. Se não me engano, tem até um texto que é um pouco de quem somos nós, não tem? Tem, né? O que vocês acreditam dentro da filosofia e da psicologia e da política? Qual das três vertentes vocês acham que tem o maior engajamento, ou talvez as maiores produções para tentar descobrir o que é melhor para o homem, para o humano? Será que tem diferença entre filosofia, psicologia e política? Né? A gente faz umas divisões que são meio absurdas, eu acho. Quais das três seriam melhor para melhorar o ser humano, para ajudar o ser humano, para refletir sobre o ser humano? Acho que as três são uma. E a gente tenta misturar isso. No Conto de História da Psicologia, que é uma série lá do blog, a gente fala exatamente isso. O que acontece se a gente mudar os precursores da psicologia que a gente tem hoje? Né? Se a gente tirar Descartes e colocar Spinoza, você vai ter outra psicologia. Vai acontecer alguma coisa que ninguém esperava. Se você tirar... tem outros autores que fundamentam, por exemplo, Schopenhauer, Kant, fundamentam a teoria de Freud. E se você colocar Nietzsche no lugar, o que acontece? Sim. Peraí, mas então é psicologia ou é filosofia? Não sei. É os dois ao mesmo tempo e isso é muito importante pra gente, essa mistura que tem, não ficar separando e não ficar qualificando demais. Eu acho que isso atrapalharia o blog. Sim. Eu queria saber como vocês enxergam a relação entre psicologia e filosofia. Vocês acham que elas são concorrentes ou coincidentes? Eu acho que a psicologia é concorrente dela mesma em vários momentos. E a filosofia também. Então, essa limitação de dizer psicologia não mostra um monte de fratura que tem dentro dela. Né? Quando você entra numa universidade e começa a aprender psicologia, isso fica claro. Você vê que as aulas, né, nem sempre batem uma com a outra, tem coisa muito diferente. Isso vai ser a mesma coisa em filosofia. Então, quando você se vê de frente com essas várias psicologias e várias filosofias, aí que cabe a você escolher o que mais, né, faz sentido para você. E eu acho que nesse ponto é algo bem pessoal mesmo. Eu acho que a teoria acaba escolhendo você, né, porque você tem a ver com ela. Não adianta o esforço que você faça. Você se constitui de uma determinada maneira que aquela teoria é a perfeita para você. Então, isso certamente acontece no blog. O blog é de filosofia. Ele fala de Sócrates? Nunca falou. Platão também não. Mas ele é de filosofia. A gente fala muito de Spinoza, fala muito de Nietzsche, fala muito de Deleuze, Guattari, Foucault. Tem vários filósofos lá dentro que nos inspiram. É um ramo da filosofia. Sim. E certos psicólogos também que nos inspiram, que também é um ramo lá dentro. Elas podem estar de acordo ou não. Mas, né, a psicologia nem sempre também está de acordo com ela mesma, então eu acho que isso não chega a ser um problema. Bom, sendo a filosofia e a psicologia duas áreas em que a produção científica ela é muito grande e intensa, como vocês se sentem e aonde vocês buscam chegar com a produção independente de conhecimento através do blog? Nós não somos científicos, certamente. De certa forma, não mesmo. A produção científica, ela é de fato um peso, assim. Ao mesmo tempo que é indiscutível os benefícios que ela traz, por outro lado, ela gera um peso. Até você não ter lido todos os comentadores do pensamento de Deleuze, você não vai querer escrever sobre Deleuze, entendeu? Ela gera esse problema, assim, não, mas tal cara discute tal ideia dessa forma, e o outro discorda. E eu nem sei como ele se posiciona agora.
Isso gera um peso para a produção independente, para qualquer um que queira pensar esse assunto, isso gera um peso. E, sinceramente, o que a gente faz é ligar o ignore. O ignore, porque a produção independente, a nossa produção, ela não tem como se sustentar sobre todo o pilar da ciência acadêmica. A produção independente, ela parte de nós. Partindo de nós, ela vai partir das nossas apropriações, se construir em cima dessas apropriações. Por isso que a gente não diz que a gente tem a verdade absoluta, né? A ciência muitas vezes cai no dogma, a má ciência muitas vezes cai no dogma. E a arte se orgulha de ser uma mentira. Então, peraí, talvez a gente possa se orgulhar do que a gente escreve e seja uma mentira. E a gente mude ela na semana que vem. E ela tem o peso que ela tem naquele momento. E naquele momento ela faz sentido. Eu escrevi bastante sobre as manifestações que ocorreram. Talvez se eu ler hoje, eu ache absurdo. Mas peraí, naquela época era muito verdadeiro. Então, eu acho que a gente escreve muito mais de um modo artístico do que de um modo científico. E, óbvio, a ciência tem peso. Mas ela fica no espaço dela. Ela não toma o nosso lugar. E a gente se utiliza dela, ela não se utiliza da gente. Certo. Para acabar, eu queria pedir para que vocês me dissessem, cada um, um livro, um filme e uma música, e que explicassem, para quem não leu, como foi o meu caso, o que é Razão Inadequada. Eu acho que eu escolheria como romance, né, como livro, Guerra e Paz. Muito bom. Como filme, o Tomboy. E como música, até por causa do show que teve no fim do ano passado também, a Cerulean Skies, da Maria Schneider. A pergunta é injusta. Eu acho que um livro que me marcou muito, eu não vou escolher um livro de filosofia. Um livro que me marcou muito, exatamente por ser uma experiência muito forte em mim e que eu leio até hoje, eu releio esse livro constantemente, é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Filme, eu escolheria o Clube da Luta, que é, na verdade, a adaptação do livro, mas o filme é tão bom quanto, se não melhor, então fico com ele. E música, eu acho que eu não vou conseguir escolher uma música, eu prefiro escolher um artista, Claro. que é o João Gilberto, que é um que eu gosto muito. Bom, e o porquê do Razão Inadequada? O que é Razão Inadequada? Bom, está escrito no subtítulo que a razão inadequada é um veículo, né? O blog Razão Inadequada é um veículo para uma razão sem lar. O que é uma razão sem lar? É uma razão que anda à margem de uma instituição razão. Existe uma maneira de pensar, uma maneira de proceder, e a gente se posiciona no polo oposto, de certa forma, né? Numa transversal, longe disso. E aí daí vem o questionamento, somos loucos? Não, somos inadequados, estamos em outro lado, estamos numa via alternativa. É uma razão, é um modo de pensar que segue certos critérios, que são nossos critérios, e que hoje são critérios de várias pessoas que leem os textos também. Então, ela tem o seu sentido próprio, só que esse sentido acaba batendo muitas vezes com outros que existem por aí, outras razões que existem por aí. Então, eu acho que a razão inadequada hoje é a nossa razão e de várias outras pessoas que também estão acompanhando a gente. Isso que é muito legal. E outras pessoas que estão escrevendo também junto com a gente no blog. Ela é necessariamente múltipla também, né? Na própria concepção. Ela não é uma razão única. Ela é a razão que pode ser dos loucos, por exemplo, dos esquizofrênicos, no caso da esquizoanálise. Então ela é necessariamente múltipla e alternativa. Ela vai contra uma racionalidade científica ou uma racionalidade temporal no sentido de moderna, religiosa, por aí vai. Tá certo, muito obrigado. Bom, a gente volta com esses dois inadequados aqui no próximo vídeo. E aí fica aí um convite para quem ainda não leu o blog, A Razão Inadequada. Leiam, porque no próximo vídeo a gente vai tentar fazer um pouco o que eles fazem no blog, fazer aqui no vídeo, que é um pouco discutir o cotidiano, a filosofia e a psicologia. Então, até a próxima.